Contabilidade na TV, apoio educacional, Sistema Fenacom, Sescap e Sescom, SCI Sistemas Contábeis, OMIE, o ERP parceiro do contador. Durante o painel sobre reforma previdenciária realizado no 11º Encontro Nacional da Mulher Contabilista e a 16ª Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul, houveram manifestações do público e diversas interações. Afinal, é um tema que mexe no dia a dia dos brasileiros. Por que ele só faz nos impor e a gente só aceitando? Então vamos começar com uma pergunta que não quer calar. Existe realmente um rombo na Previdência? O que o governo faz para justificar o suposto rombo da Previdência, ele mistura os três regimes, o regime próprio, que são dos servidores, o regime dos militares e do regime geral da Previdência, que é o do INSS. Então, no momento que ele mistura os três regimes, ele traz a fonte de custeio desses três regimes e aponta um déficit da Previdência em torno de 150 bilhões de reais. Agora, se nós tratarmos da forma como a Constituição trata, que esses regimes têm fontes de custeios diferentes e têm que ser analisados de forma diferente, o regime geral da Previdência, que é o nosso regime, ele é superavitário, ele não é deficitário. Então, é uma forma do governo lançar as receitas e despesas de uma forma só, quando na realidade ele deveria diferenciar em três itens: o orçamento dos militares, o orçamento do regime próprio e o orçamento da Seguridade Social. Apesar disso, os painelistas participantes concordam que a reforma da Previdência é necessária, mas que deve ser sem pressa e com amplo debate. Eu concordo que tem que se rever essas diferenças, não só do servidor público, do servidor da iniciativa privada, mas parlamentar e judiciário. Tem que haver realmente um regramento. Agora, as bases que fundamentam a reforma, estas sim são questionáveis. Não é a reforma em si. Todos nós sabemos que há necessidade. Essa reforma, eu entendo particularmente que ela não pode passar, ela vai ser muito ruim para o trabalhador, mas eu sou a favor de uma reforma. Eu acho que essa reforma tem que ser debatida, tem que trazer a sociedade para o debate, trazer os sindicatos, tanto os patronais quanto os dos trabalhadores, e tentar encontrar qual é a melhor forma de nós trabalharmos isso. Temos que mudar? Sim, temos, mas essa reforma não. Em alguns países, como por exemplo os Estados Unidos, não há previdência pública e com isso não são necessários descontos na folha de pagamento. Para o professor Anderson Ribeiro, isso não cabe na nossa cultura. Eu sou contra, eu acho que a previdência ela tem que ser pública, né? Porque tu imagina o cidadão comum, né? Se tu disseres para ele, a partir de agora tu não precisas mais contribuir para a Previdência Social. Será que efetivamente ele guardaria os 8%, os 11% da contribuição dele numa poupança pensando no futuro? Não. Ele ia consumir com o dinheiro dele, até porque ele já não ganha muito. Ele vai querer, e é o exemplo que eu trago, ele vai trocar a carne de segunda pela carne de primeira. Ele não vai pensar lá no futuro dele, o que será da vida dele daqui 35 anos. Então, tem que ser compulsória, tem que ser obrigatória a contribuição, justamente porque a pessoa daqui 30, 40 anos, ela vai ter que usufruir desse sistema. Ribeiro destaca alguns pontos que deveriam ser revistos na reforma da Previdência. Eu acho que hoje nós não temos idade mínima de aposentadoria, poderia ter uma idade mínima de aposentadoria, mas não aos 65 anos de idade, porque isso vai ser nefasto, principalmente para o homem, né? Criar algumas metas, eu acho que poderia se aumentar a alíquota do agricultor, que hoje o agricultor paga somente 2% sobre o seu talão de produtor, poderia ser aumentado para 4%, 5%, enfim, mas tudo isso precisa de estudos, né? E esses estudos a gente não encontra nessa proposta de emenda à Constituição. Ele ainda afirma que o regime de transição previdenciária é bandido. As pessoas precisam ter um tempo mínimo de contribuição e uma idade mínima. Só que essa idade mínima, ela vai aumentar 1 ano a cada 2. Então, por vezes, a pessoa alcançou o tempo de contribuição, mas não alcançou a idade. Se a cada 2 anos aumenta 1, ele vai ficar correndo atrás da idade. Então, na sugestão e no exemplo que eu trouxe, hoje, um homem com 45 anos, ele só vai conseguir se aposentar aos 64, por causa da regra de transição.
porque ele vai ficar durante todo esse período, ele vai ficar procurando a idade mínima. A reforma da Previdência é uma das prioridades do governo federal para 2018.